Olá, meu nome é Manuel Gibson. Estamos chegando próximo ao término desta série sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson, onde queremos desenvolver uma equação que nos forneça a largura de banda de transmissão de sistemas digitais, envolvendo os diversos processos encontrados nos modernos transmissores digitais. Para isso, neste vídeo, veremos os seguintes assuntos: banda base filtro real, o fator de roll-off e a banda do sinal transmitido. E concluiremos com algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos iniciar com banda base e filtro real. Atenção, nos vídeos anteriores desta série, determinamos a largura de banda de transmissão mínima em banda base, BW, BB mínimo Hz, ou seja, de 0 Hz até a fundamental, a frequência fundamental, a menor frequência que permite a passagem das máximas transições que transportam informação, uma infinita sequência de zeros e uns. Vemos na figura duas raias espectrais da composição espectral do sinal que nós estamos trabalhando, NRZ unipolar. Estamos trabalhando com um transmissor e receptor digitais. A figura mostra na parte de cima os diversos módulos que compõem o transmissor, depois o canal e embaixo o receptor. Em quadrados vermelhos nós temos os elementos essenciais na transmissão e na recepção. Onde é que nós estamos? O que nós vimos até agora? Nós vimos essa cadeia de processos do sinal digital, recebendo da fonte o sinal que vai ser a informação, que é transformada numa sequência de bits. Aplica-se a codificação da fonte, em seguida do canal, a multiplexação, espalhamento espectral e modulação. Obtivemos a largura de banda mínima em banda básica para esse sistema, dado pela equação mostrada. Lembrando que essa equação é em banda base. Cada um dos termos da equação estão agora mostrados, desde a largura de banda mínima em banda base, a taxa de transmissão da fonte, a razão de compressão do código da fonte, compressão digital, a taxa do código do canal para detecção ou correção de erro, o número de canais de multiplex, caso haja multiplexação, o ganho do espalhamento espectral na equação não é utilizado em dB, e a eficiência espectral de modulação bits por segundo por hertz, dado pela letra grega eta. Quando falamos de eficiência espectral de modulação, vamos lembrar que para modulações PSK e QAM, a eficiência espectral é 1 sobre log de M na base 2, onde M é o número de pontos da constelação da modulação. Já quando trabalhamos com modulação M, FSK, eta, a eficiência espectral é log na M na base 2 dividido por M. Observamos então que as modulações PSK e QAM reduzem a largura de banda. Já a modulação FSK aumenta a largura de banda. E afinal, o que é a transmissão em banda base? Da fonte de informação até o processo de modulação, o sinal está em banda base. É um feixe de bits, caracterizado por uma sequência de símbolos digitais ou bits. A ocupação espectral em banda base estende-se de 0 Hz, corrente contínua, até a máxima frequência necessária para a transmissão do feixe de bits, considerando-se a máxima transição possível de zeros e uns. É o pior caso. Para o banda quadrada, um sinal NRZ unipolar, a frequência máxima é Fs, que é igual a 1 sobre 2 TB, onde TB é a menor duração do pulso, ou a duração do pulso mais estreito que pode ocorrer nesse feixe de bits. É interessante lembrar que a composição espectral do sinal NRZ unipolar é infinita. No entanto, a banda mínima de transmissão é finita. Após o processo de modulação, temos agora uma sequência de símbolos, onde cada símbolo equivale ou transporta um determinado número de bits. Em modulações MQAM e MPSK, cada símbolo equivale a um ou mais bits. Essa é a razão pela qual essas modulações reduzem a largura de banda do sinal, ou seja, a eficiência espectral dessas modulações é igual ou maior do que 1. Na modulação MFSK, a eficiência espectral de modulação é positiva, porém menor do que 1. Aí está a parte da composição espectral no espectro de raias do sinal NRZ unipolar considerado. Não precisamos do restante infinito de banda. Essa parte vai ser desprezada em praticamente todos os sistemas comerciais. A contribuição para a potência total do sinal transmitido acima de Fs é inferior a 10%, ou seja, se nós
transmitirmos a componente contínua ATFS, nós temos mais de 90% da potência total do sinal. Como é um filtro passa-baixo ideal, que não existe na prática, aí está. Primeiro, largura de banda é igual a Fs, para o nosso caso. V0 sobre Vi, o módulo, é o módulo da função de transferência, ou seja, a relação entre o que sai e o que entra no filtro ideal igual a 1. O sinal de saída é igual ao de entrada, desde que esteja abaixo da frequência de corte de filtro, porque qualquer sinal acima da frequência de corte, ele é zero. A rejeição é infinita, no caso de um filtro ideal que não existe. Temos então agora uma nomenclatura onde temos FC, que vai ser a frequência de corte do filtro. Observe que na banda de passagem de 0 até FC, a resposta é absolutamente plana, o que não existe em um filtro ideal. Observe também a corte abrupto entre o sinal dentro da banda e fora da banda. É uma razão de corte infinita. E como é que é na prática? Bem, na prática, primeiro, que o filtro passa-baixo real não existe. Segundo, todo filtro real tem uma variação na faixa de passagem, ou uma ondulação, ou um decréscimo na resposta. Nenhum filtro real tem razão de rejeição infinita. E também, todo filtro real tem problemas de efeitos parasíticos, o que reduz a capacidade e a razão de rejeição e limita a resposta acima da frequência de corte. Veremos agora o nosso seguinte item, que é fator de Roloff. Vejamos uma visão um pouco mais realista do que seria um filtro na prática. Sim, eu sei, não existe filtro absolutamente plano na banda de passagem, mas é uma simplificação gráfica, facilita o meu desenho. O que você está observando agora é que existe um decaimento mais suave, uma rampa acima da frequência de corte. Não existe mais aquela transição abrupta na resposta de frequência. Ela vai diminuindo aos poucos, o sinal vai sendo atenuado conforme é mais alta a frequência. É um filtro passa-baixa clássico, o que leva a um acréscimo de banda. O fator de Roloff, ou decaimento, é o percentual de aumento em relação à largura de banda mínima em banda base BW/BB mínima. Observe que a nova largura de banda agora, que vai até FP, é dada pela largura de banda mínima vezes o termo 1 mais o fator de Roloff. Esse, então, é um filtro passa-baixa com Roloff, uma visão gráfica simplificada. A energia necessária para a transmissão da informação está dentro dessa região em amarelo. Não significa que sempre vai estar toda ocupada. Ela está prevista para o pior caso, sequências contínuas de zeros e uns. Temos assim, então, que agora a largura de banda, considerando Roloff, e todos os sistemas comerciais têm esse Roloff, é dado pelaquela largura banda mínima que calculamos até agora, vezes o termo 1 mais Roloff. O Rho é o fator de Roloff. Veja a equação agora, onde nós temos 7 termos da equação de Gibson. Vamos calcular a largura de banda mínima, transmissão em banda base Hertz. Nós temos a taxa da transmissão, a razão de compressão do código da fonte, a taxa do código do canal, o número de canais do multiplex, o ganho de processamento espectral, não é em dB na equação, tem que desconverter, a eficiência espectral de modulação e agora o nosso fator de Roloff. Vamos ao primeiro exemplo? Um sistema de transmissão digital operando com largura de banda mínima em banda base de 250 kHz, com um fator de Roloff de 20%. Vamos calcular então essa largura de banda em banda base com o fator de Roloff. Solução? Substituímos na equação a largura de banda mínima é 250 kHz, acrescentamos o termo 1 mais Roloff e agora temos que em banda base a largura de banda com Roloff é 300 kHz para esse sistema. No próximo exemplo, agora nós temos um sistema digital operando em banda base, constituído por 3 canais de 300 kHz, já com Roloff, separados entre si por uma banda de guarda de 50 kHz. As bandas de guarda do início e fim da banda são de 100 kHz. Nós queremos calcular a largura de banda total desse sistema. Qual é a ocupação espectral? Largura de banda de guarda do início e do fim, largura de banda de cada canal e largura de banda entre os canais de proteção. Solução? Nós temos então 2 bandas de 100 kHz, 3 bandas de 300 kHz e 2 bandas de 50 kHz. Somando tudo, a largura de banda é de 1.200 kHz ou 1,2 MHz.
Hz. No próximo exemplo, um sistema de transmissão digital opera na taxa da fonte de 2,048 megabits por segundo, sem compressão, com o código do canal, correção de erro, igual a 4/7, modulação QPSK, sem multiplexação, sem espalhamento espectral e com um fator de roll-off igual a 10%. Nós queremos determinar a largura de banda em banda base desse sistema. Vejamos a solução. Nós vamos utilizar a seguinte equação. Aí está, completa com os nossos 7 parâmetros. Substituímos largura de banda, FEC, a eficiência espectral e o roll-off e obtemos que a largura de banda em banda base para transmissão do sinal é de 985,6 kHz para esse canal único. E o sinal transmitido? Quando nós vamos transmitir um sinal, o que vai sair do transmissor que vai ser aplicado à antena para ser irradiado? Nós vamos utilizar uma portadora, radiofrequência. Os diversos canais em telecomunicações podem, inclusive, e às vezes são, caracterizados pela frequência da portadora. A demodulação no receptor é mais simples, menor complexidade e menor custo quando transmitimos a informação repetida na forma de duas bandas laterais simétricas, onde ambas contêm exatamente a mesma informação em torno da frequência portadora. Sim, podemos usar apenas uma banda SSB, mas a demodulação SSB é mais cara e mais complexa. Qualquer sistema comercial de baixo custo vai preferir utilizar a banda dupla em torno de uma portadora. Um exemplo clássico é a faixa de FM comercial. Aí está, o sinal transmitido. Observe as duas bandas simétricas em torno de FC, a frequência portadora. Uma banda abaixo da portadora e uma banda acima da portadora. Aí está a frequência portadora, e aí nós temos a banda ou faixa lateral inferior, porque está abaixo da portadora. Logo, nós temos uma banda ou faixa lateral superior, acima da portadora. Ambas são simétricas, mesma largura de banda e contêm a mesma informação. Está vendo uma duplicidade, uma redundância. Você também pode encontrar o termo lower sideband e upper sideband para banda inferior e superior. Relembrando, as duas faixas contêm exatamente a mesma informação. Então, mandando a mesma informação repetida, mas a portadora, a recepção, a demodulação, a reconstrução do sinal é extremamente mais simples e, claro, menor custo. Sim, o sistema é redundante, gasta mais potência, energia, mas é muito mais fácil de recuperar a informação. Aí está, em banda base, a largura de banda mínima, desde a taxa de transmissão, termos de multiplexação, termos de compressão digital, termo de detecção e correção de erro, o ganho de processamento do espalhamento espectral, a eficiência espectral e o parâmetro de roll-off. A equação de Gibson, mostrada no formato anterior, apresenta a largura de banda em banda base, como temos sempre reforçado. A pergunta que agora fazemos é: uma banda lateral dupla, que é o que é utilizado, altera a equação de Gibson? Qual o parâmetro, afinal, que deve ser alterado? Qual o valor dessa alteração? Vejamos agora algumas considerações. Em sistemas de telecomunicações, sonhamos com filtros ideais, que não existem, são impossíveis de serem implementados. O que nós fazemos então? Como é que convivemos com essas limitações? Bom, uma coisa que nós podemos fazer é a inclusão do fator de roll-off, que nós podemos controlar de certa maneira. Até aqui, trabalhamos em banda base, ainda não vimos a transmissão. Como estamos trabalhando em banda base, a equação de Gibson mostrada apresenta essa limitação. A pergunta é: como podemos alterar a equação de Gibson para que também considere os sistemas de transmissão com portadora e faixa lateral dupla que são tão comumente utilizados? Então, você já sabe o que nós vamos ver no próximo vídeo? E os sistemas comerciais de banda lateral dupla com portadora? Qual a equação que vai nos permitir determinar essa largura de banda, a real, que sai da antena, que chega na antena do receptor? É o que nós veremos no próximo vídeo. Então, até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.